Noite, pessoal, meus lindos amigos ouvintes que estão simplesmente nessa hora da noite aqui ouvindo Aristocast. E hoje nós vamos continuar a nossa resenha do volume 2 da Patrística, sobre os padres apologistas, né, que faziam discursos em defesa da fé católica contra os pagãos e contra os judeus. Vamos esperar o Marcelo entrar aqui. Marcelo já entrou, pediu para coisar. Vamos ver agora. Alô, som teste. Oi, acho que foi muito melhor agora, hein, cara? Acho que agora Que bom. tô tendo essa impressão. Salientando publicamente que a oração a Santo Tomás foi feita, a gente não precisa repetir, que vale ficar tão feio não fazer. Ele tinha travado no meio também. Então a oração Faz de de novo Santo aí. Tomás vai virar um terço. Vamos lá então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Vai cair 10 vezes essa live. Criador inefável, vós, como eu já estou decorando, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência o raio da vossa claridade. Dá-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Faze-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade, orientai, meu Deus, a minha vida, concedei-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem de todos os meus irmãos. Amém. Realmente a live está bem melhor agora. Amém. Show de bola. Amém. Não, agora tá bem fluido. Bom, então, introduzindo rapidamente aqui pra gente, logo já que o Marcelo tem hora, né, porque ele marcou um compromisso bem na hora da live, tô brincando. A gente vai então continuar aqui o Eu não marquei segundo volume da compromisso nenhum. Tu não falou, não, antes de 9h30, mas- não sei o que. Não, mais ou menos 9h30, mas... Desculpa, né? Se você quis começar 8h10, o que eu posso fazer? Legal que quando deu 8 horas eu falei, não, vamos 8h05. Aí você, não, vamos 8h10 mesmo. Mas tudo bem, o pessoal não precisa ficar sabendo disso, Como vocês percebem, o Aldrin não é muito apalavrado, né? Você combina às 8, ele muda para 8h10. Você aceita, ele é 8h05. Então, se eu aceitasse esse 8h05, ele ia falar, não, 8h07. Então, é assim com o Aldrin. Aliás, com certeza. não, deixa. Segredo nosso. Tá bom. Não sei nem o que Tem é, dois mas também não sei segredos se eu quero nossos. saber agora, não. Não, tem um que é interessante, que é O que você o tá nosso falando? potencial convidado. Ih, mas isso aí deixa... Dá sinais de que... Não vou citar nomes. E o nossa intenção de emprego, né? Que... Você submeteu? vamos ver. Não, eu submeteu, ia né? fazer isso hoje mais cedo, acabei não fazendo, porque eu fiquei lendo a Patrística. Eu sabia. Pois é. Cara, não tem tempo Eu ainda, relaxa. tô te enchendo o saco. Tem. Eu sei que tá. Bom, então, Padres Apologistas, volume 2 da Patrística. Agora a gente vai resenhar Taciano o Sírio, né, a obra dele, Discurso contra os Gregos, que a gente vai resenhar em duas partes, né? Começar agora e depois, na semana que vem, a gente termina algo a falar aí sobre a obra no geral, sobre a experiência de leitura desse trecho, enfim. Perfeitamente. Pode começar, então. A introdução do Rock. Bom, beleza. Aqui na Vida. introdução, então, começando pela vida um pouco do cara. Né, ele fala aqui que o Taciano foi educado aprimoradamente na cultura grega, apesar de ele ser sírio, né, como o nome aí, o apelido bem diz, estudou várias religiões e se iniciou nos mistérios. Né, então as religiões de mistérios lá da Grécia, mas no final ele acabou se tornando cristão. Aí fala aqui que foi em Roma que Taciano encontrou o Justino Mártir, né, que é o próximo autor que a gente vai resenhar. Aliás, não é o próximo autor, mas é o próximo volume, né? São algumas obras dele. E aí encontrou São Justino, frequentou sua escola e se destacou como discípulo brilhante. Então ele foi discípulo dele e um exemplar aluno aí de um cara que é considerado santo. Mas, após a morte de seu mestre, por volta de 165, Taciano começou a se afastar da igreja, inclinando-se para a heresia encratita, ou continente. Esta heresia acentua o pessimismo quanto à queda do homem, despreza a matéria, tem o matrimônio como fornicação, né, então como um sexo que não é devido, né, negando o matrimônio,
O que me parece até consequência da negação da matéria, né? Porque você não quer que uma pessoa nasça, né? Porque o sexo vai fazer uma pessoa nascer, né? Então você não deve querer que as pessoas nasçam porque a matéria é ruim, etc, etc, né? E prega a abstinência da carne e do vinho, né? Então, realmente, prazeres desse tipo, assim, dessa ordem, a gente deve evitar. Seu rigorismo na observância desta abstinência levou a substituir o vinho pela água na celebração da Eucaristia. Olha que maluquice. Esse costume levou-o e a seus seguidores a receberem o apelido de aquáticos, né? Então o cara chegou até a profanar o rito litúrgico, né? Em vez de usar o vinho, que é o adequado, né? Que é o que é prescrito, usou água, porque, enfim, vinho não pode, porque vinho é um prazer, enfim. A gente vê isso em alguns grupos hoje em dia, né? Não usando na Eucaristia. Porque nesses grupos evangélicos não tem Eucaristia, mas enfim, a gente vê essa preocupação com mas eles trocam, e tal. Eles falam que é suco de uva. Complicado. Que Jesus teria transformado água em suco de uva. Eles falam isso mesmo? Tipo, seriamente? Seriamente. Sério? Eu achei que fosse por uma exemplo, piada os que o pessoal adventistas não fazia. bebem nada de álcool. Zero, Caramba. nem vinho. Pra eles é suco de uva. Não, mas eles acham que real. Jesus, ali naquela hora, realmente transformou em suco Uma de vez uva. eu conversando com o adventista, eu falei, mas e o vinho? Não, é suco de uva e tal. Na visão deles, claro. E aí, claro que tem alguma regra lá do Velho Testamento que eles falam assim, tá vendo, ó, não pode tomar bebida alcoólica, enfim. Tá. Bom, sobre regras do Antigo Testamento a gente já falou muito aqui, né? Então, pessoal aí que não Por isso que a gente toma cerveja tá de vez em quando. Falha minha. Aliás, queria pedir desculpa publicamente ao meu amigo Aldrin. Não tem problema, não. Relaxa, a gente ia tomar uma cerveja hoje, eu não tive tempo. Aliás, hoje eu tô muito concentrado, porque eu tomei Venvance hoje. Muito bom. Estou focado. Drogas. Drogas ilícitas. Tô brincando, ilícitas, pessoal. Bom. Mas então parece que o Tassiano falando dessas besteiras todas dele foi influenciado pelo Saturnino e pelo Marcião, né? Que o Marcião, salvo engano, é gnóstico, o Saturnino eu realmente não sei. Mas enfim. Não, ele fala aqui, ó, introduziu segundo os contos de Valentim certos eões e princípios emissores. Valentim é gnóstico, eu tô ligado. Então ele influência de Valentim aí também. Eu deixei muita coisa sem marcar, até porque o Marcelo gosta de falar bastante desses dados aí menores, então, enfim, fala aí alguma coisa sobre isso. Só ler um comentário aqui, o Guilherme D. Barros, Guilherme _D_ Barros 45 falou que tomar álcool naquela época devia ser mais seguro do que consumir água. Nunca tinha parado para pensar nisso, talvez faça algum sentido. Talvez faça algum sentido. Tratamento de água, né? Precário, enfim. Sobre a obra, sobre a vida então, Marcelo, alguma coisa a acrescentar? Não, sobre a vida, pouca coisa a acrescentar, eu só acrescentaria que ele nasceu provavelmente em 120, algo que você pulou aí. Muito bom. Então, isso mostra que é um autor do comecinho do século II, então a gente começa a sair do século I na patrística, aos poucos a gente começa a avançar os anos. Ele realmente incorre nessa heresia, né, que a gente tende a, na minha cabeça é encrática, mas é encratita, né, porque não tem um acento ali no cra. E é isso, ele morreu em lugar ignorado, perto do século III, né, em 180. Provavelmente, maravilha. Claro. E aí, vamos para as obras. Isso. Bom, então, seguindo aí o nosso espírito de alternâncias, né, ele teria escrito várias obras, segundo o Roque. É engraçado, ele tem um tratado sobre os animais, que parece bobo, mas isso se reflete aqui, a gente vai falar disso hoje. Depois eu vou até provocar o Aldrin, ele pode explicar melhor essa questão da alma dos animais, né, que difere da alma humana, porque ele resvala nesse assunto, e é algo que sempre me chamou a atenção juridicamente, né, sobre... num linguajar não metafísico, pelo amor de Deus, mas sobre esse potencial de cognição do homem e de que por que ele sofre as imputações, né, normativas, algo que mais tarde, na verdade, anteriormente, né, muito mais cedo que o próprio Tassiano, Aristóteles tratou em Ética Nicômaco. Além disso, ele tem um trabalho sobre os demônios, o que começa a sinalizar um trabalho da igreja sobre demonologia, né, que é algo muito importante. E também ele tem ainda um
uma obra chamada Sobre a Perfeição segundo os Preceitos do Salvador. Ele tem um livro chamado Livro de Problemas. Só que, de tudo isso, apenas 2 escritos foram conservados, quais sejam o Discurso contra os Gregos, que a gente começa a estudar hoje e na semana que vem a gente estuda ainda também, e esse Diatessaron, acho que é assim que fala, deve decorrer de alguma coisa grega aí, não sei qual é o significado de Diatessaron. Aham. Eu acho que nem tem na patrística, né? Fiquei triste. Queria ter visto essa obra. Eu tô com o tempo eu vou vendo que a patrística ela pula muitas coisas, né? Talvez no futuro eles lancem outros volumes, né? Só que realmente não são todas as obras da patrística que vão ter aqui, né? Só algumas segundo o critério do pessoal lá da Paulus. Salve Paulus, patrocina-nos. Hashtag Bom. Ajuda nós. Aí, aqui ele vai falar então do Diatessaron. É assim que fala, Aldrin? Foi por isso que você riu? Sei lá. Bom, tá com acento agudo, né? Não é? Então acho que é. Vai, então, por favor. Bom, ele fala aqui que é uma fusão é como se fosse uma fusão dos 4 evangelhos para formar um único evangelho. Só que aí parece que tem uns probleminhas ali, né? Porque ele teria usado também um apócrifo evangelho segundo os hebreus, né? Então aí teria 5 evangelhos misturados. A gente sabe que só existem 4 evangelhos e aí, enfim, claro que vai dar alguma coisa errada nisso. Mas aí parece que foi o evangelho, entre aspas, usado por um pessoal lá da Síria durante o século V. E aí fala aqui que, embora a obra tenha traços das tendências heréticas de seu autor, encratista, antijudaica e docetista, nunca foi condenada pela igreja. Então nunca teve uma condenação formal a esse texto, mas a princípio você vê que tem alguma coisa ali de errado, né? Olha que interessante, algo que me chamou a atenção, né? A gente até dá risada das várias críticas que há ao judaísmo ao longo da patrística, sobretudo no volume 2, mas veja como a atitude antijudaica, talvez o exagero, configura uma tendência herética, né? Interessante isso. Então, a crítica em si não é herética, mas talvez essa coisa, eu não quero usar um linguajar moderno, mas essa coisa antijudaica, extremada, preconceituosa, não, é que eu já vi algum pastor adventista também falando que essa mania cristã de, entre aspas, criticar o judaísmo já desde a origem do cristianismo teria descambado numa raiva aos judeus, o que eu acho completamente justificado, um anacronismo histórico completamente exagerado, né? E aqui nós temos uma demonstração muito clara de que... Estranho. Eu te mando o vídeo depois. Porque dizer que o preconceito de hoje em dia aos judeus tem alguma relação causal com isso aqui, é bem distante, né, cara? Isso é uma coisa que o católico, a gente até conversa disso às vezes, né, Aldrin? A formação católica, talvez como católicos e como cristãos naturalmente, talvez a gente falhe um pouco na questão da leitura da Bíblia, né? Por outro lado, quando a discussão chega na filosofia, na historiografia, em quaisquer outros aspectos da humanidade, o católico geralmente coloca qualquer um no bolso, né? Só que é isso que dá o preparo para a leitura da Escritura, que não fica despregada da historicidade da igreja, né? Então você não vai ver um católico entrando numa discussão teológica somente com a Bíblia. Ele entra além da Bíblia com outros assuntos, né? Com a tradição, com a oralidade, enfim. Boa. Sobre essa coisa dos judeus é aquilo, né? Importante a gente entender de que o judaísmo, digamos assim, era o certo até Jesus Cristo chegar, né? Num certo sentido, né? A religião é uma só desde que Adão e Eva existem, né? O amor a Deus, ao único Deus, né? Que é uno, trino, etc, etc, e que vai desde aquela época. E aí, a gente não pode ter ódio por aqueles, né, do passado. Talvez a gente possa assim criticar quem continua nessa posição depois de Deus já ter revelado alguma coisa. Isso não tem cristianismo sem fazer essa crítica. Sim, a gente precisa fazer essa crítica, né? Mas realmente, né, tem de tomar cuidado, moderar as palavras aí para
para acabar não afastando a pessoa além do que deveria, né? E veja, Bom, a aí, tendência herética, para usar o linguajar, é que tá escrito assim, anti-judaica, né? O anti é muito forte, né? Não é só uma divergência teológica. É uma inimizade. Lembrando que os judeus sim. já perseguiam cristãos ali em Roma. A gente viu isso, por exemplo, no São Clemente, né? Ou no Inácio de Antioquia. Os próprios judeus pegavam as toras de madeira lá no estádio para queimá-lo. Sim. Bem lembrado. A gente viu isso na Paixão de Cristo também, né? Os judeus entregando Jesus. Sim, é verdade. Primeiro atentado dos judeus contra Jesus Cristo, né? É verdade. Você sabe uma coisa interessante? Porque ele fala aqui esse Diatessaron, né? Seria uma obra que reunia os 4 evangelhos e tal, né? O Ratzinger, naquele livro Jesus Cristo dele, ele faz não algo similar a isso, mas são os evangelhos sinóticos que fala, né? O conjunto 3. de 4. São 3? São 3? Porque o o de quê? João Mateus? acho que não é chamado sinótico. Tenho quase certeza de que o de João não é sinótico. Tipo, é o evangelho sim, tá certo e tal, mas não é sinótico. Mas olha que interessante, quando olha que o Ratz no começo desse livro, e até um aspecto jurídico interessante. Quando Jesus pede para 2 de seus 2 discípulos, eu acho que foi João e Mateus, para que eles buscassem um jumentinho, um burro, um jumento, ele fala assim, olha, vai lá e pega um jamais utilizado anteriormente. E isso tem um peso importante ali entre os judeus. E quando ele entra na Galileia e ele se senta no jumento, aquilo é um fato jurídico. É o entronizar. Ele se torna rei. É o efeito de torná-lo rei. Isso é muito interessante. Eu já ouvi falar disso. Isso é muito interessante. E não é demais lembrar que o reino dele foi negado, né? Os judeus não aceitaram, enfim. Tudo que a gente sabe. Mas por que é um burro? Tipo, eu não sei. Talvez, olha, quer que eu... Bom, depois eu pego o livro... Eu não sei onde está o livro do Ratzinger aqui, deixa eu ver. Mas isso tem um peso ali, naquele momento em Israel, do jeito que foi, aquilo assim, é como se o povo entendesse, ele é o rei. Né? Hosana ao nosso rei, né? etc, etc. Eu já ouvi isso em algum lugar, é muito talvez você que tenha me dito. Eu tô tentando lembrar aqui, porque acho que eu ouvi falar disso acompanhado de uma explicação de por que foi um burro e não um cavalo. Mas... Não fui eu, então. Enfim. Não fui eu, porque eu não saberia nem essa diferença. Mas eu vou procurar o livro do Ratzinger depois. Quem sabe na próxima live eu resgato isso Eu aí. posso estar criando memória falsa também, porque eu sou muito bom nisso. Mas, enfim... Você é? Bom, agora sobre o discurso contra os gregos, né, propriamente dita, né, que é a obra da resenha de hoje. Ele fala aqui que é a única obra do Tassiano que nos restou por inteiro. Né, trata-se de um ataque impiedoso contra a cultura e filosofia gregas, como o próprio título já denuncia. Né? De um lado, né, então, essa crítica forte à cultura grega e tudo mais, mas, por outro lado, um esforço para mostrar a superioridade do cristianismo. Né? E aí, assim, ele combate veementemente tanto a mitologia quanto a poesia, a retórica, a filosofia e as artes gregas. Né? Então, tudo do paganismo ele pega, coloca num saco só e vai lá e vai criticar. Né? Isso é uma coisa que era comum nessa época. Né? E também a gente tem que tomar cuidado com os julgamentos que a gente pode fazer em relação a esses autores. Né? Porque, vocês acabaram pensando nisso. Né? A gente está ali no meio, a gente acabou de receber uma revelação de Deus. A gente, a princípio, sabe que Deus revelou aquilo pra gente e assim a gente já sabe aquilo e aquilo basta, né? Se a gente precisasse de mais coisa, Deus ia ter revelado mais coisa. Então as outras coisas não são tão essenciais assim. Então, sabe, aquilo dali pode acabar pervertendo a gente, né? Até a própria filosofia. Então vamos deixar isso de lado. Então é perfeitamente compreensível essa mentalidade deles, né? Tipo, olha, a fé é o que importa, as escrituras são o que importam, Jesus Cristo é o que importa, então vamos no Jesus Cristo, que é caminho seguro, né? Então... Claro que no futuro a gente vai ter uma integração de várias dessas coisas, né? A poesia, né? Quantos santos não são poetas, né? A filosofia, a retórica, enfim, tudo que tem aqui basicamente foi incorporado eventualmente, né? Só que aí a gente tem um contexto em que você precisa se defender de alguma forma e até dá pra gente entender a motivação, né? Pode ser que a gente discorde de algumas críticas, como é o caso,
já adianto, mas assim, é completamente perceptível, compreensível o motivo pelo qual ele ficou incomodado com várias coisas, né? Aí ele comenta aqui ainda a questão do... E aí ele menciona aqui que, ao contrário de seu mestre, Justino, o Marte, autor do próximo volume, Taciano expressa uma acentuada aversão pela filosofia grega, né? Então, é curioso que ele faz essa crítica, apesar de um mestre dele ser um filósofo, né? Tendo um apreço pela filosofia. O que é interessante, porque a gente vê que nessa época então já estava tentando rolar uma conciliação por parte de alguns, né? Não todos. Todos que a gente lê até agora, pelo menos os que se manifestaram a esse respeito, desprezaram a filosofia, né? Na carta de Eugneto isso aparece também. E no Aristides, né? Crítica aos filósofos, fala lá do Tales, do Heráclito e tudo mais. Mas, enfim, tem alguns esforços já estavam sendo feitos e parece que o Justino e o nosso amigo Taciano conviviam bem com isso, né? Apesar de ele ser bem duro com os filósofos, a gente vai ver isso depois. Não é exagero falar que o pessoal gosta de resumir para Enem, né? A patrística seria platônica e a escolástica seria aristotélica. Claro que isso é uma divisão completamente didática, numa heterogeneidade talvez pueril, mas até então, de platonismo aqui, a gente vai ver que não dá para falar que tem muita coisa, sobra feio para Platão aqui e para Aristóteles também. Demais. É verdade, né? Eu não tinha pensado nisso ainda, porque isso aqui é a patrística. Eu acho que só Santo Agostinho mesmo é que vai... Opa, peraí, Platão tem o seu valor, né? Então, se Tomás colocou a batina em Aristóteles, eu acho que Santo Agostinho também fez o mesmo com Platão, até porque era o que a igreja tinha contato naquele momento, era o que havia de tradução latina, né? Sim. É mais Plotino do que Platão até, né? Tem toda Plotino. essa coisa aí, essa redução que o vai pessoal faz estudar ainda. daqui a pouco, né? Eu tô dando uma estudada nisso porque... Exatamente para isso, né? Para poder já entrar nesses autores da patrística e da filosofia medieval já com uma base legal de Plotino. E, nossa, que negócio difícil, cara. Pô, é complicado. Plotino é um negócio complicado. Mas é muito legal. Tô gostando cada vez mais. É realmente muito interessante. Inclusive, eu tava assistindo uma palestra de um cara esses dias que falou que tem um autor... claro, isso é uma opinião minoritária. Tem tipo um cara que fala isso. Mas ainda assim é uma opinião que vale a pena a gente se atentar a ela. O cara fala que Santo Tomás é muito mais plotiniano do que aristotélico. Eu não faço a menor ideia, não tenho como julgar, mas parece que existe essa ideia aí, né? Então, existe mesmo realmente que eu não faça uma influência. ideia, eu tenho dificuldades de aceitar, né? Não à toa, a Suma Teológica se refere a Aristóteles como o filósofo, né? É muito difícil falar que... Exato. É difícil, concorda? Não precisa ser um expert para duvidar disso, né? Para ter certo pé atrás. Plotino, que é um filósofo talvez menoscabado, né? Injustamente, ou pouco lembrado. Demais, pois é. E foi ele principalmente que pegou essa coisa da ética e levou para um plano realmente espiritual da coisa. Porque você tinha muitas vezes no Platão e Aristóteles isso acontece muito, né? De você ter uma ética como algo circunscrito à política, né? Às virtudes cívicas, né? Para você exercer na polis, ser um bom cidadão, né? Você tem as virtudes para ser um bom cidadão, né? Tem esse tipo de coisa. Então, por mais que o Platão até tenha um lado mais místico, digamos assim, a ética do Plotino é uma parada 100% mística, vamos dizer assim. O pessoal até critica um pouco esse termo místico, mas é uma parada realmente muito mais espiritual. E antes do cristianismo, né? Talvez por isso ele tenha sido tão bem aceito, né? Que você já tem, já no paganismo, uma abertura aí para essa espiritualidade. Um autor que, salvo engano, até chegou a criticar os cristãos. Não, foi discípulo do... não foi o Plotino, não. Enfim. Plotino de que século? Segundo, eu acho. Quase certeza que é segundo. Antes de Cristo. Dessa época aqui, cara. Depois de Cristo. Depois de Cristo. Aqui. Ele estava na treta com os gnósticos também. Tretou bastante, É grego? Grego, Eu quase certeza que é grego, mas o nome é latino. Eu sei que tem uma confusão aí, porque o nome realmente é latino, só que eu tenho 90% de certeza de que ele é grego. Eu tô olhando minha coleção do Giovanni Reale, ele entra no volume 1 ou 2? Entra Plotino. No 1 ainda, Filosofia Pagã e Antiga. Porque é pagã, Entendi. O volume, o Reale, ele divide isso de um jeito bem legal, né? Porque ele... porque se fosse por período, ele acaba entrando um pouco de... Sim, ele divide isso muito bem, assim. O critério é ótimo, eu acho ótimo, assim. Sim. E é engraçado, né? Que o volume 2 é tão gordo quanto o volume 1. Isso é interessante, né?
Mostra o Tem peso muita coisa no volume 2. Pois é. É. Talvez eu tenha de lê-lo, né? Por conta do mestrado. Sim. Deveria Muito muito, bem. deveria muito. Imagino. Algo mais aí, Aldrin? Não. Vamos começar. Discurso data, né? contra os gregos. O Que volume, data? o item 3 vai falar da composição, que é o que a gente vai falar justamente agora. Então, doravante não é mais rock. Como é que é o nome dele? Rock Franghiotti. Frangiotti, né? Franghiotti. Agora Tassiano o Sírio Mudou. Ipsis Literis. É isso aí. Ah, tá, sim, Ok. entendi que você quer. Beleza. Agora é ele mesmo. Discurso contra os gregos, exórdio. E aí, quem começa? Eu ou você? Bom, posso começar, que eu marquei várias paradas. Beleza. Bom, ele começa então. Gregos, não vos mostreis tão inimigos dos bárbaros, nem julgueis desfavoravelmente as suas doutrinas. Com efeito, qual das vossas instituições não teve origem entre os bárbaros? Então, Pausa. questiona esse... Esse com efeito é tão aristotélico. Sim, lembra demais, né? Lembra bastante. Foi mal. Ele usa bastante esse com efeito por aqui, né? Usa. Eu acho que eu tive essa impressão também. Nossa, ele usa muito. Eu acabei de virar a página e já vi 2, assim. Enfim. Sim. Então, esse exórdio dele vai ser exatamente no sentido de falar, olha, vocês têm várias coisas aí, porque os gregos são muito orgulhosos, né? É bom a gente contextualizar isso também. Aristóteles chega a falar que realmente o povo grego é superior aos outros. Né? O que a gente pode, por uma analogia, até chamar de um tipo de racismo, vai. Mas aí, enfim, tem os problemas da época, né? Mas, enfim, os gregos, então, eles realmente se consideram os brabos, né? Porque, pô, a gente tem a filosofia, né? Dá até pra dizer que é meio justificável, porque os gregos têm umas paradas que são outro nível, né? Mas aí ele vai fazer uma provocação, né? Vai falar, olha, vocês têm tanto orgulho de tudo isso que vocês têm aí, que vocês supostamente desenvolveram enquanto cultura, vocês que são os gregos e tal, mas quais dessas coisas que não tiveram origem nos povos bárbaros? Aí ele menciona várias coisas. Ele vai falar aqui, né, que os teumícios, né, ele vai citar povos e coisas que eles inventaram que foram apropriadas pelos gregos, né? Então os teumícios inventaram a adivinhação pelos sonhos, os cários a previsão pelos astros. E aí os frígios também descobriram, né, o voo dos pássaros, né? Isso aí é um tipo de adivinhação que tem também, né? É o augúrio, como é que é o nome disso? Os auspícios, né? Que tem os álgures, que aí leem o voo dos pássaros, as penas, tem uma parada dessa. Enfim, aí a previsão dos pássaros, aliás, o voo dos pássaros, os isáurios e os cipriotas, a arte do sacrifício, os babilônios, a astronomia. Eu falo disso inclusive lá na série de História da Filosofia do canal. Os persas a magia, os egípcios a geometria, os fenícios as letras. E aí ele fala também da poesia, o canto, a iniciação dos mistérios dos etruscos, do orfismo também, a plástica dos egípcios. Eu não sei o que é essa plástica, mas enfim. Aí fala que a arte de compor histórias também dos egípcios, a arte da flauta dos frígios, a trombeta dos tirrenos, a arte de lavrar metais dos ciclopes, e aí talvez ele realmente esteja falando da criatura mítica, o que eu acho meio estranho. Aí fala também da arte de compor cartas, enfim. Então vários elementos aí que foram trazidos de outras culturas que os gregos foram ali e misturaram, né? Lá na série de História da Filosofia eu até comento que a filosofia, na concepção do Reale, ela surgiu exatamente dessa confluência de vários fatores que foram herdados de outras civilizações, né, de outras culturas, melhor dizendo. E aí, junto isso, você acrescenta aquele elemento de racionalidade, né, aquela ideia de buscar o conhecimento pelo conhecimento, e aí você acaba dali surgindo a filosofia, né? Que aí você tem a astronomia, que tem uma certa visão, a geometria, que tem essa precisão terminológica, essa coisa bem lógica, digamos assim, né? Então aí a gente acaba tendo várias influências e então parece que a gente tem essa visão do Tassiano aqui até de certa forma reiterada pelo Reale, né, que é um autor contemporâneo. E aí depois ele fala ainda, né, com efeito, os dórios não e aí ele vai fazer uma outra crítica que é legal, né, que mesmo entre os gregos tem um pessoal que fica se criticando, se achando melhor do que os outros, né? Ele vai falar aqui, com efeito, os dórios não falam com os atenienses, nem os cólios pronunciam como os jônios. Havendo, pois, tão grande discussão entre vós, onde não deveria existir, né, já que vocês são um povo grego super brabo, eu me acho em dúvida sobre a quem deveria dar o nome de grego. Então, quem que é o grego de verdade? Se o grego é o melhor povo, quem que é o grego de verdade? Vocês estão todos discutindo.
Inclusive, eu acho que esse autor escreve muito bem, assim, eu acho que tem umas provocaçõezinhas, assim, umas coisas que são muito bem colocadas. Né, isso aqui, essa frase eu gostei muito, né? Tipo, havendo tanta discussão, eu me acho em dúvida sobre a quem deveria dar o nome de grego, né? Então, é sempre essa ironia, assim, sempre com um veneno escorrendo aqui, né? Aí depois, por isso então, né, esses motivos todos, nós renunciamos à vossa sabedoria, por mais que alguns de nós tenha sido extremamente ilustre nela. Aí provavelmente uma referência ao mestre dele, né, o Justino, que, enfim, aprendeu filosofia e tudo mais. Aí ele, no finalzinho, ele ainda critica a retórica e a poesia. A retórica que compusestes para a injustiça e a calúnia, vendendo a peso de ouro a liberdade de vossos discursos, e muitas vezes o que de imediato vos parece justo, logo o apresentais como coisa não boa. Então a retórica, né, vai modificando o discurso, faz o que é bom parecer mal, faz o que é mal parecer bom, e isso não parece ser uma coisa para cristãos, né? A poesia, porém, vos serve para cantar as lutas, os amores dos deuses e a corrupção da alma, né? A gente já viu todas aquelas críticas aos deuses que vão voltar aqui em certa medida, né? Então, bom, todas essas coisas horrendas que os deuses fazem, orgias, assassinatos, etc., tudo isso é cantado nas poesias, né? Então a poesia, assim, acaba sendo criticada também. Perfeito. Bom, eu acho que do Exórdio nem me atreveria a acrescentar nada, né? Talvez sobre o orgulho aí dos gregos. A gente falou na live passada sobre a arrogância de Aristóteles em alguns momentos da metafísica, né? O que é criticado pelo Giovanni Reale e pelos autores de hoje, né? Olha, um equívoco aqui do nosso filósofo. Pois bem, zombaria contra os filósofos. Agora fica bom. Agora eu fico até constrangido aqui, mas vou tentar resumir, né? A não ser que você queira continuar. Porque tem coisa aqui. Bom, vai, deixa eu continuar, já que... É porque eu Manda falo de alguns brasa. desses caras lá no canal, então, tipo, eu dei uma estudada melhor em algum deles, né? E aproveito eu quero ouvir, sim. Beleza. Bom, vamos lá. Então agora vamos zoar com a cara dos filósofos, né? O nome zombaria, né? Já é bem forte já, né? Com a vossa filosofia, o que produzistes que mereça respeito? Tem uma lei nossa, chamada Lei de Contravenções Penais. É uma lei bem antiga. E lá dentro tem um crime, ou melhor, uma contravenção chamada algazarra. Fazer algazarra. Pena. Tu falou disso já numa live. Olha a algazarra aqui, ó, vai. Furdúncio. Barraco. Bagunça. Bom, então ele já começa áspero, né? Com a vossa filosofia, o que produzistes que mereça respeito? Cara, eu fico constrangido, porque muita coisa. Eu responderia, cara, quase tudo. Só que... Pois é. Eu fiquei constrangido lendo. Eu pensei, porra, mas eu adoro a filosofia dos gregos, e eu lendo isso aqui eu pensei, não é possível, vai. Pois é. Mas esse aqui é um bom texto pra gente aprender a ser irônico, assim. Esse cara é bom, o cara que escreveu isso aqui realmente é muito bom. Aí ele fala, então, quem dos que passam pelos mais notáveis ficou isento de arrogância? Né? Ele vai bater bastante nessa tecla, né? Aí ele começa Diógenes, né, o Diógenes o cão, né, o cínico, de Sinope, tem vídeo lá no canal, inclusive, recente, lá sobre esse filósofo, vocês podem dar uma olhada. Ele morava num barril, né, ele vivia exatamente essa vida de, eu não tenho nenhum objetivo, eu faço o que eu quiser na hora que eu quiser. A gente pode resumir assim. Claro, eu não acho que seja um bom exemplo de filósofo para criticar a filosofia, mas ele vai criticar outros depois. Digamos que ele seja alguém muito pequeno ali, né, um filósofo menor. Pois é. Aí ele fala o seguinte, Diógenes, com a bravata do seu barril, ostentava a sua independência. Realmente, né, ele não dependia da polis, não dependia de mais ninguém. E aí ele fala aqui, né, ele ostentava a independência, mas morreu... Cadê? Mas comeu um polvo cru e atacado por cólicas morreu de intemperança. Então o cara morreu aí por causa da independência dele, da prática filosófica dele, da qual ele tanto se ostentava. Aristipo, passeando com... Foi discípulo do Sócrates, inclusive. Tem um videozinho lá no canal. É um cara bem menor, né? Não tem quase nada de tão interessante. Irrelevante. Aristipo, passeando com seu manto de púrpura, entregava-se à dissolução, mantendo a aparência de gravidade. Então parece que era um cara que era hipócrita. Platão, com toda a sua filosofia, foi vendido por Dioniso por conta
por causa de sua glutonaria. Né? Ele foi preso e vendido como escravo no final da vida. Por um discípulo dele, inclusive. Um discípulo dele comprou o Platão como escravo. Salvo engano, o Platão meio que... posso estar falando besteira, mas eu tenho quase certeza de que ele tentou implantar a polis ideal lá, que ele expressa na República, num lugar. Ele tentou fazer tipo uma revolução e foi preso. Isso realmente aconteceu. Então, tipo. É Platão sendo jovem. Só que ele já tinha. Salvaria Platão. Ele tinha muitas idades. Ele tinha muita idade nessa época, mas agindo como jovem. Então aí é uma crítica, né? Aí Aristóteles, aí fala bastante de Aristóteles, né? Kinesiamente, né? Então, burramente, estabeleceu limites para a providência e definiu felicidade pelas coisas de que ele gostava. Aí ele fala, né? Ele parece que a teoria do Aristóteles, segundo ele aqui, é basicamente uma exposição do que o Aristóteles gosta, né? Uma racionalização das preferências dele. E parece que ele desmerece a providência divina também. E ele fala aqui que o Alexandre, né, que é o discípulo do Aristóteles, Alexandre o Grande, né, o imperador, colocou numa jaula um amigo seu porque este não quis adorá-lo. E aí levava para todo lugar como se fosse um bicho de estimação, né? E aí fala aqui, né, que ao menos obedecia fielmente aos preceitos do seu mestre. Então ele falando, olha, ele está fazendo isso aqui porque o Aristóteles falou que pode, né? O Aristóteles tem aquela fala que é polêmica, né, de que tem gente que nasce para ser escrava, né? Que tem gente que tem personalidade de escravo. Talvez ele esteja se referindo a isso. Por isso. Pois é. Aí, então, ao menos ele obedecia os preceitos do mestre, mostrando o seu valor e sua virtude nos banquetes e atravessando com a sua lança o mais íntimo e querido de seus amigos, depois chorando e negando-se a comer para fingir tristeza. E aí ele fala também do Aristóteles, que ele afirmava que as coisas aquém da Lua carecem de providência, apesar de estarem mais perto da Terra do que a Lua, e mais abaixo do que o curso desta, né, da Lua. Elas provêm o que a providência não alcança. Os que não têm beleza, nem riqueza, nem força corporal ou nobreza de origem, segundo Aristóteles, também não possuem felicidade. Então, só quem tem dinheiro, etc, etc, para Aristóteles aqui seria digno de felicidade. E no cristianismo, todo mundo é convidado a ser feliz em Cristo, né? E aí ele salientou também essa questão da providência. Aí ele fala do Heráclito, né? Ele fala que critica o Heráclito aqui por ser autodidata e também soberbo. A parte do soberbo... pois é. O autodidata não existe problema, mas... pois é. Bom, aí ele fala aqui que o que mais pôs em evidência a sua ignorância, né, o Heráclito então seria ignorante, o que mais pôs em evidência a sua ignorância foi o modo como morreu, atacado de hidropisia e, tratando a medicina como a filosofia, envolveu-se com o estrume de boi e, quando este endureceu, produziu convulsões em todo o seu corpo e ele morreu de espasmo. Isso aí realmente é triste. E aí ele fala também deve-se rejeitar Zenão, que me parece ser o Zenão estoico e não o Zenão Eu fiquei com essa dúvida. Né? Porque ele fala aqui que ele afirma que por meio da conflagração universal os mesmos homens ressuscitarão para as mesmas ações, né? O estoico tem isso, né? O mundo vai acabar, o universo todo vai se conflagrar e depois vai nascer de novo e existe esse ciclo. Inclusive não faria nem sentido se fosse o Zenão da escola de Eleia, porque ele falava que não existia o movimento, né? Então como é que o mundo pode se destruir se não tem movimento e é tudo ilusão, né? Então que ele deve estar falando então do estoico. Inclusive semana que vem vídeo de estoicismo no canal, galera. Vídeos. Enfim. E aí ele fala que segundo Zenão, o próprio Deus, ele também aparecerá como autor do mal ao ter de morar em cloacas, entre vermes e malfeitores. Então Deus seria o autor do mal. E aí o que, né, claramente já mostra algo que é contrário ao cristianismo. Aí ele reclama de Empédocles, né, que não sendo um deus, ele mentia dizendo que o era. Então parece que Empédocles se elevava muito mais do que ele poderia, colocando-se até como um deus. Ele fala de Fericídes e de Pitágoras, que herda, pelo que parece, a doutrina... O Pitágoras ele herda a doutrina de Fericídes, que eu não sei quem é, confesso aqui, não faço a menor ideia. E aí
ele fala ainda do Platão, que também herda um pouco essas doutrinas. O que você achou dessas críticas? Ácidas. E olha só como esses filósofos, esses filósofos menores, né? Às vezes a gente ouve falar desse povo e esquece, né? A gente lembra muito de Aristóteles, de Platão, do próprio, até Plotino eu coloco nesse pacote. Mas olha só, eu fui no meu pequeno curso de filosofia do direito, que escrevi há muito tempo, vai fazer 2 anos, lá pro COA. Aí eu joguei Diógenes. Cara, ele viajou com Carnéades e com Critolau para Roma para defender ceticismo. E olha, Cinismo, né? É ceticismo. eu escrevi talvez seja um anacronismo Não, do Miguel Reale aqui. não, mas é porque existem 500 mil Diógenes famosos. Tipo, tem muito Diógenes, tem muito Diógenes. Tipo, eu lembro de uns 3 ou 4 aqui. Tipo, Sério? pode ser que seja outro. Bom, Sim, é bem possível. É. Mas se for o mesmo, seria interessante, né? Mas vai, segue o raciocínio aí. Não, é que se não for o mesmo, não faria sentido nenhum. Não, mas finge que faz. Finge que é. Não, do material, que eu nem lembrava disso, mas eu falo ali o seguinte: pode-se afirmar que o ceticismo tem 3 espécies de argumentos. Eles foram resumidos pela figura de Carnéades, importante por ter viajado para defender suas ideias em Roma, junto de Critolau e de Diógenes. Em tese, esse aqui, numa espécie de missão diplomática dos atenienses em terras romanas. Vou até colocar essa referência aí. Vê se saiu no chat. Esse Adur é um texto que eu achei na época. Alguém printa aí o link, por favor. Lá realizou, eu tenho aqui comigo, lá realizou 2 conferências tratando do justo e da justiça em si. Na primeira conferência, Carnéades sustentou que existe uma justiça em si, exibindo todos os argumentos que favorecem essa tese. Depois, na segunda conferência, sustentou justamente a tese oposta. O justo não há em si, o justo variaria no tempo. Nessa segunda conferência, ele resumiu os 3 pontos centrais dos céticos. Primeiro, não é possível falar-se de justo em si, pois podemos verificar leis contraditórias entre nações e mesmo dentro de nações. Se o justo fosse o justo por natureza, não haveria mutação contínua da legislação positiva, o que é completamente insignificante. O justnaturalismo já bate isso com tranquilidade. Segundo, ainda que fosse possível uma justiça em si, ficaríamos na mesma situação, já que cada um sente a justiça a seu modo. Aí, ó. O sentimento de justiça varia de homem para homem. Terceiro, ainda que exista um só critério de justiça e ainda que o sentimento de justiça seja um só, enfrentaríamos na realidade o conflito do justo contra os valores, do dever de justiça com outros deveres. Olha, se for o mesmo Diógenes, eu lembraria aqui a nossa live do Jordan Peterson, né, sobre essa vida meio cética, dessa vida meio... Na verdade, o Jordan Peterson fala de niilismo, né, mas vejam que é uma vida despregada de valores, né. Se for o mesmo Diógenes, né, com a bravata do seu barril, ostentava sua independência, depois comeu um polvo cru e, atacado por cólicas, morreu de intemperança. É a vida de um cético, né? Na verdade, é a vida de um cínico. Tipo, são 2 coisas diferentes. Cara, o ceticismo, ele tenta... É porque... Só pra constar, aqui, ainda eu falo também daquele Pirro de Elis, é assim que fala? Sim, a escola desse cara, foi o Pirro. Pirronismo é ceticismo, é isso, é quase sinônimo. Ceticismo antigo e pirronismo é quase a mesma coisa. É esse cara. Ok. Pode continuar a explicação. Tá, não. Porque o que o Diógenes estava falando é realmente assim, eu faço o que eu quiser na hora que eu quiser e não ter dependência de nada, porque o homem só tem a felicidade nele mesmo. Que na verdade é algo que é próprio desse período aí do helenismo, né? O homem tentar encontrar a felicidade nele mesmo, né? Uma tentativa de dissociar o fator que traz felicidade da polis, né? Ou do Estado, ou da vida em sociedade. E acaba muitas vezes caindo numa dissociação da felicidade em relação à vida em sociedade, né? E aí você tem várias tentativas de tentar ver como é que o homem por si mesmo, num certo sentido atomizado, consegue encontrar felicidade. Aí pro cínico, entre aspas, é basicamente isso, né? Fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, sem se preocupar com nada, sem me apegar a nada, etc, etc.
o ceticismo já é uma parada mais intelectual. Que tem toda uma trajetória do cético. É um negócio bem, bem interessante e é um argumento muito bom, que muita gente aceita até hoje em dia. Que eu não sei explicar certinho aqui, mas qual que é a ideia, né? Se você for ver a doutrina de cada um dos filósofos e você for... quero decidir qual filósofo está certo, né? Quero chegar à conclusão de qual que faz mais sentido. Você vai ver que, em última instância, cada um deles vai partir de alguns princípios, né? Vai partir de algumas coisas que já estão tomadas como certas, né? E aí você, vendo isso, né, cada um vai partir de alguns princípios, né, de algum critério para a verdade, né, de algum critério para observar a realidade. Tu vai ver que cada filósofo, então, tem um critério. Mas aí tá, beleza. Como é que a gente vê qual critério é o correto? A gente vai precisar recorrer a um outro critério. E aí tá, mas como é que a gente sabe que esse critério é o critério verdadeiro? Aí a gente precisa recorrer a um outro critério. E aí esse problema do critério meio que leva exatamente a um ceticismo, né? Porque, qual é em última instância o critério para eu avaliar o que é verdade ou não, né? Qual é o filósofo que está certo ou não? Tipo, eu devo confiar nos sentidos, ou os sentidos não devem, não sei o quê. Tipo, qual é o critério de verdade último da argumentação? Tipo, os filósofos vão discordar disso, A boa e velha e aí você não tem né? como se orientar. E aí você não tem e aí você a princípio não tem como escolher um critério, porque sempre que você escolher um desses critérios, você vai já estar partindo de um critério anterior, que é seu, que você inventou, qualquer coisa do tipo. Então, nesse sentido, não dá para você encontrar nada da verdade, e isso acaba no final gerando, tô resumindo bastante, tá? Isso no final acaba gerando uma ataraxia, né? Uma paz de espírito e uma certa conformidade com isso, de que você não de que você não tem como saber de nada. Freedom from worry. E é isso aí, né? Esse é o tipo do problema do critério do cético. E eu acho isso meio estranho, porque por mais que... eu vou explicar isso direitinho no vídeo da história da filosofia e vai ficar muito mais convincente. E é algo que faz muito sentido. Só que uma crítica que eu faço a isso é que quando você faz todo esse raciocínio, você meio que já está aderindo ao critério do cético, né? Então, o negócio acaba implodindo. Porque o cético, para fazer toda essa jornada, ele já tem o próprio critério. Então não dá para você seguir essa parada. Como ser cético se você acredita no ceticismo em si, né? É o melhor jeito de combatê-lo. É engraçado, ó. Outra anotação aqui, o pirronismo, né? Eu tô com o dicionário do Mário Ferreira dos Santos aqui, né? Ele fala assim, daí isso seja a palavra effectico, do grego effecticos, sei lá, que suspende o juízo. Termo empregado pelos pirrônicos. Pelos pirrônicos. Essa é uma das fases do processo. Para chamar a sua posição, que aconselhava suspender o juízo, o julgamento, pela incapacidade humana de alcançar a verdade. É isso que eu falei agora. É isso aí, fechou. E aí dessa suspensão do juízo vem a ataraxia depois, Ataraxia, é isso aí. Que num dicionário aqui do Richard Bett, ataraxia significaria freedom from worry, justamente. Livre de preocupação. Sem preocupação. É uma Hakuna Matata filosófica. Talvez. É uma paz de espírito, né? Cada escola helenística vai arrumar um jeito de chegar a isso, né? De alcançar isso. Aí o Epicuro vai dizer que é pela ausência de dor, o cinismo é pelo faça o que você quiser, foda-se os outros. Aí o ceticismo é com essa coisa de ordem mais intelectual, né? Aí inclusive a gente tá falando, os estoicos são mencionados às vezes aqui, né? E da questão da providência, né? O estoico, a ataraxia tá mais ou menos nisso, né? E você deixar a circunstância na mão da providência, né? Porque você não tem como mudar isso. Enfim, resumindo, é basicamente isso. Porra, ficamos um tempão num ponto que eu não fazia ideia de que isso ia render tanto, mas legal, bom falar disso. Mas sobre essas críticas, então, só um último comentário. Me parece que, no geral, ele acaba fazendo muito mais um ad hominem com cada um deles do que propriamente dizendo que algo... Porque o que ele falou, o que ele criticou aí em que termos de filosofia, vai? Porque assim, a vida pessoal da pessoa necessariamente desfaz a validade gnoseológica da sua proposta de vida? Ou melhor, da sua proposta em vida? Por exemplo, Foucault era um porra louca. Não serve? Eu acho que não é por aí. Bom,
Heidegger serviu ao nazismo. Não fez filosofia? Será? Rousseau Pois foi um é. filho da puta com seus filhos. Não foi filósofo? Né, então, Pois é. eu não gosto muito dessa coisa de homem, não. É claro que as duas coisas, se o cara realmente é filósofo, as Andam duas coisas, juntas. tipo, o conhecimento dele e a vida dele estão assim, né? Só que é aquilo, Já né? diz a oração de Tomás, né? Sim, sim, Que com possa certeza. andar, né? Como é que é a fala certinho aí da oração? É Deixa eu que a minha pegar. fala e minha vida sejam coerentes, não é isso? É isso aí, que a minha fala é isso. Caraca, a memória, porra, agora foi. É. Fantástico. Mas eu Mas. também não gosto disso, assim. Não, eu tô concordando contigo, né? Uhum. Tá. Ah, ele morreu. Sabe, essa coisa. Ah, morreu pobre, coitado. Sim. É. É porque eu acho que assim, se tem uma discrepância e você quer invalidar uma coisa com base na outra, você tem que fazer o percurso que liga uma parada à outra, né? Tipo, não adianta você falar assim, ah não, porque o Aristóteles, porra, fez não sei o quê. Tá, mas aí como é que você liga esse fazer não sei o que dele à filosofia dele, né? Como é que você diz Uhum. que essa atitude dele é uma decorrência. Voltou? Oi, fala. Agora voltou. Uhum. Agora foi. Pode falar. Tá. Continua. É, não, então, se você for falar, olha, o cara fez isso e com base no que ele fez, invalidar algo da filosofia dele, tipo, você tem de fazer esse percurso, né? O que liga a ação dele à filosofia dele, né? Por que essa ação dele, que a gente viu que é errada, deriva do que ele postulou É, filosoficamente? Né? A gente, concordo. tipo, a pessoa que vai fazer essa crítica precisa fazer essa ponte. Né? Sim. Então, uma das críticas que eu acho que até são válidas aqui é isso no caso do Diógenes, porque o Diógenes é um pensador que, tipo, a doutrina dele é eminentemente ética, no sentido de falar sobre a conduta humana. Né? E isso que ele fez aqui é precisamente o que ele pregava que deveria ser feito. Né? Então, essa independência que ele ostentava. E aí, por causa dessa independência, o maluco comeu polvo cru, foi atacado por doença e morreu exatamente por essa falta de medida, né, na hora de comer, falta de Uhum. temperança. Então, essa eu acho que é uma crítica que cabe aí. Né? As Uhum. outras realmente são meio estranhas. É claro, né, talvez o cara não tivesse pretensões filosóficas, né, mas a gente tem de ter em mente que, beleza, se os caras eram realmente uns merdas, fizeram muito de besteira, talvez a gente realmente deva ficar com o pé atrás em relação a eles. Beleza. Mas para você invalidar mesmo, né, você precisa Uhum. realmente fazer essa ponte, né, ligar uma coisa na outra, explicar como é que uma coisa vem da outra, etc, etc. Sim. Olha, para dar um exemplo bem nosso, né? Miguel Reale. O só fato de ele ter feito parte da AIB, muita gente pega isso como se fosse transforma isso num espantalho, assim. Ah, tá vendo? Ele foi da O que AIB, é não uma serve. AIB? É a Ação O que é AIB? Eu Integralista não sei. Brasileira. Ah, sim, sim. Ele Verdade. foi integralista. Só que você não pode interpretar um homem de 20 e poucos anos naquele contexto, sabe? Ele fala disso depois, Uhum. olha. Tem um Roda Viva que ele fala disso, olha, você está falando de um homem na sua juventude que tinha uma esperança de nação, o fascismo ainda não era isso tudo que a gente estuda hoje, sabe? Com Não é certeza. assim, as coisas, Perfeito. a gente não pode, por exemplo, também, ele foi consultado pelo governo brasileiro quando das relações do Brasil com o Paraguai na construção da Itaipu binacional, né? E ali eu voltou? Voltou. Oi. O que eu estava falando? Chegou aí para Foi você? consultado na Pelo Guerra do governo. Paraguai. Não foi na Guerra do Paraguai. Ah, não foi? Foi quando da construção da Itaipu, né? A Tá, binacional, tá. Uhum. que é Brasil e Paraguai. E ali, eu não sei se pega um pouco da Argentina, enfim. Ali havia uma querela jurídica, porque o regime trabalhista e tributário do Brasil era um, do Paraguai era outro. O governo brasileiro, na época encabeçado pelo Médici, se eu não me engano, chamou o Miguel Reale, né, um professor da USP,
um filósofo do direito e também alguém que entendia de dogmática e pediram uma solução, né? E ele deu uma solução, ele fez um tratado do Mercosul. Então, o Mercosul ele tem um regime jurídico próprio. E isso vem do Legal. Miguel Reale. E aí no Roda Viva ele fala, olha, não é porque eu ajudei o Brasil que eu fui fui alguém que apoiou 100% da ditadura militar. Não é disso que se trata, né? Tá Pois todo mundo é. no contexto, não é assim, sabe? É a mesma coisa que daqui a 25 anos Cara, tá Foi. difícil hoje. Tá difícil, tá complicado. É igual daqui a 30 anos alguém assume a presidência e alguém que seja de um partido que não nos apeteça. Ah, Marcelo, quer ser do STF? E eu negar sendo infantiloide. Não, eu vou jogar o jogo, entendeu? E vamos que vamos. Até porque. Ou, Pô, outro exemplo, o Olavo, né? Ah, ele gosta de astrologia. Ah, ele não tem diploma. Eu acho que isso não invalida a gnoseologia com filosófica certeza. de ninguém. Pois é, até porque, pensa o seguinte, o governo que tá ali é um governo que tu acha que tá fazendo tudo errado, que você não gosta dele. Aí eles te chamam pra ajudar numa parada. Tu vai dizer que não? Tipo, tu quer que a coisa melhore, porra. Se Qual que é tá o ruim, é contexto, né? exatamente Assim, por isso que você deve ajudar. é a gama energética da nação, no caso da Itaipu, só isso. Que hoje abastece, sei lá, pedação do Brasil, enfim. Rende Pode royalty, crer. essas porra tudo. Bom, É isso aí. contra o culto Geração. imperial. Desculpa, é isso aí. Contra o culto imperial e a idolatria. Vai, é contigo agora. Aqui é interessante, ele faz uma crítica ao governo grego, digamos, né? Porque ele fala, gregos, por que vos empenhais para que as leis do Estado se choquem contra nós? Se eu não quero submeter-me a certos costumes, por que tenho que ser odiado como ser mais abominável? Aqui ele está sendo meio ANCAP, né? Ao homem se deve honrar humanamente. Temer, porém, só se deve temer a Deus, que não é visível por olhos humanos. Tá, tracinho nos, não sei porquê. Nem compreensível por qualquer arte. Nosso Deus não tem... isso é interessante, ó. Isso também um gancho com Aristides, né? Ou Aristides. Que ele fala assim, nosso Deus não tem princípio no tempo, pois só ele é sem princípio, né? Causa incausada, aquilo tudo que a gente conversa. E ao mesmo tempo, princípio de todo o universo, ato puro, né? Deus é espírito, mas não aquele que penetra a matéria, e sim o criador dos espíritos materiais e das formas da própria matéria, sendo invisível e intangível, ele é o pai das coisas sensíveis e visíveis. Quer expor com mais clareza a nossa doutrina, e aí ele vai avançar em tópicos aqui defendendo a fé cristã. E mostrar aqui agora é um trabalho efetivamente teológico, né? Manda brasileiro. Perfeito, essa parte aí de Deus, princípio, etc, etc, é muito bom. E tu comentou um negócio, né? Ele meio que fica ANCAP aí, só que nem tanto, né? Porque tu vê que ele fala, né? O imperador manda que lhe paguem tributos, e eu estou disposto a pagá-los. Aí já não é ANCAP. É verdade. Cadê? Meu amo me ordena que lhe obedeça e sirva, e eu reconheço a minha servidão. De fato, o homem se deve honrar humanamente. Então eu devo honrar o rei, o imperador, o meu dono, né? Dono é o senhor, né? Enfim, devo honrar. Mas temer, só se deve temer a Deus, que não é visível por olhos humanos, nem compreensível por qualquer arte. Ok. Geração do verbo por participação? Isso. Bom, Pode ir. Deus existia no princípio, e ele fala aqui, o princípio é a potência do verbo, né, o poder do verbo, né, dali que vem a força dele. E ele fala aqui, sabemos que ele é o princípio do mundo, mas produziu-se não por divisão, e sim por participação. Né? Deus não pode se dividir. Né? Então as coisas do mundo elas participam do ser de Deus, mas elas não se comportam como algo completamente distinto, né, no sentido de não ter ser. Né, e ela também não é o ser em sentido pleno. Bom,
De fato, o que se divide fica separado do primeiro, mas o que se faz por participação, tomando o caráter de uma dispensação, não deixa em falta aquilo de onde se toma. Da mesma forma que de uma só tocha se acendem muitos fogos, mas o fato de acender muitas tochas não diminui a luz da primeira. Então é isso, né? Tem em cada ser, em cada ente, tem uma centelha do ser divino, e nem por isso ele deixa de ter alguma coisa. Isso aí no Plotino é uma parada que, nossa senhora, acho que esse tipo de visão começou a surgir com o Plotino, pelo menos na área filosófica. Ele usa uma figura de linguagem parecida com essa do fogo e tal, para comparar. Ele fala que é assim que eu mesmo estou falando. Calma aí. Ele fala o seguinte: é assim que eu mesmo estou falando e vós me escutais. E certamente não porque minha palavra passe a vós, eu fico vazio de palavras ao conversar convosco. Então ele faz essa comparação com a fala, né? Tipo, eu estou falando aqui com vocês. A minha palavra está indo até vocês, só que ela não está tipo saindo de mim. A ideia não está saindo de mim e está indo para vocês no sentido de que eu perdi a minha ideia e agora ela está colocada em vocês, né? Não é isso. Inclusive, tipo, eu faço essa transmissão por intermédio da palavra, né? Que é exatamente o verbo, que é o verbo divino. Então, tu vê que encaixa muito bem essa analogia aí. Alguma coisa sobre essa parte? Não, eu destaquei até uma parte seguinte que talvez explique tudo isso aí, né? O verbo gerado no princípio, depois de fabricar a matéria, gerou por sua vez ele próprio para si mesmo a nossa criação. Também eu, regenerado à imitação do verbo e compreendido que tem a verdade, trato de organizar a confusão da matéria cuja origem particípio. Com efeito, a matéria foi criada e não criada por outro, e sim por aquele que é criador de todas as coisas. É isso aí. É isso aí. Depois ele vai falar então, cremos na ressurreição e no julgamento. Aqui é o Judgment Day, né? Também cremos que acontecerá a ressurreição dos corpos depois da consumação do universo. Então, uma coisa apocalíptica aqui, né? Totalmente acabados os tempos que vivemos, dar-se-á a reintegração de todos os homens por razão de julgamento. O juiz é o próprio Deus que nos criou. Nessa época, a essa altura, salvo grande ignorância minha, eu não sei se o cânon estava organizado, mas a carta apocalíptica já estava pronta. Não sei se já era de conhecimento de todos, mas ela já compunha, né? Já estava ali nos dados da igreja, salvo engano, né? Uhum. Beleza. Show. E aí nessa parte do julgamento ainda ele menciona aquela coisa dos estoicos, né? Que os cristãos não são como os estoicos que acham que, como é? Que vai rolar uma consumação do universo e aí depois todas as coisas vão nascer de novo e aí depois vai tudo perecer de novo e aí vai nascer de novo. O cristianismo ele tem essa visão histórica muito mais linear. Começou no princípio, era o verbo, criou todas as coisas, papapá, ser humano, queda do ser humano, história, Antigo Testamento, papapá, Jesus Cristo, papapá, e aí vem o fim dos tempos, né, que é Jesus Cristo em diante, até o dia que a coisa vai acabar. E isso não vai acontecer de novo, isso não vai ficar se repetindo, isso não está acontecendo em outros lugares ao mesmo tempo, né. No epicurismo tem isso, né? Tipo, tem vários mundos. Acho que até no estoicismo tem também. Tipo, tem infinitos mundos de infinitas dimensões em vários lugares. E aí tudo acontecendo sempre simultaneamente, todas as possibilidades se atualizando ao mesmo tempo. Não, o cristianismo é uma parada realmente não linear. Tem corda teológica, né? De universos paralelos, enfim. Não tem nada disso. Obra do verbo, criação dos homens e dos anjos. Essa parte é interessante. Vai lá, Aldrin. Essa parte é legal mesmo. Bom, ele fala aqui que o Deus, né, fez o homem à imagem da imortalidade, a fim de que, como em Deus existe a incorruptibilidade, assim o homem, participando da porção de Deus, possua o ser imortal. E ele fala aqui que, entretanto, o verbo, antes de criar os homens, ele foi artífice dos anjos e algumas criaturas feitas livres, né, sem ter em si a natureza do bem, que não existe senão em Deus, mas que se realiza através dos homens graças à liberdade de escolha. Então a gente não tem essa natureza boa, mas a gente pode, através da liberdade, alcançar essa natureza. O que talvez já beire uma certa heresia aqui, mas enfim. Desse modo, o mal é castigado justamente, pois se tornou mal por sua própria culpa. O justo é merecidamente louvado por suas obras, pois não transgrediu a vontade de Deus, embora por seu livre-arbítrio pudesse fazer isso. Então a gente vê o livre-arbítrio exatamente aí como aquilo que vai definir, vai para um lado, vai para o outro, vai para o céu, vai para o inferno, né? Você pode aderir a Deus, você pode rejeitar a Deus. De todos os seres, o único que teve o fruto proibido foi a gente.
Por isso que a gente é livre, né? É o sentido. Nós fomos os únicos que pudemos escolher o Ter escolha. comer do A fruto. gente está fora, digamos, do governo dos entes, né? Pois é. Não que está fora, enfim, deu pra entender. Nesse sentido. Deu pra entender, né? Deu pra entender. Deu pra entender. Inclusive ele até fala aqui que o verbo, né, Deus de maneira geral, tem a presciência do futuro, não por fatalidade do destino, né? Então não é um determinismo, Isso. mas por livre determinação dos que escolhem. Então ele conhece a gente a ponto de saber o que a gente vai escolher. Isso não invalida a nossa escolha. E ele fala aqui, aconteceu, beleza, então tem os homens livres, os anjos livres, todo mundo livre, lindo e maravilhoso a princípio. Mas aconteceu, porém, que os homens e os anjos seguiram e proclamaram Deus, aquele que, por ser criatura primogênita, né, o Lúcifer, o anjo mais brabo de todos, pelo menos no começo mais brabo, né, o anjo ontologicamente, né, top, então ele superava os demais em inteligência. Justamente ele que se havia revelado contra a lei de Deus. Né? Então os homens começaram a adorar o Satanás, né? Começaram a ir pelo caminho dele. E os anjos também, né? E os anjos viraram demônios e tudo. Então a virtude do verbo negou sua convivência não só ao que se tornara cabeça desse louco orgulho, né? O demônio por excelência, né? Lúcifer, mas também a quantos o haviam seguido. E o homem, que tinha sido criado à imagem de Deus, apartando-se dele o espírito mais poderoso, tornou-se mortal, e aquele que fora primogênito, por sua transgressão e insensatez, foi declarado demônio. É isso entre os anjos. E os que imitaram suas fantasias se transformaram no exército dos demônios. Então, é isso. Não tem muito o que explicar, não. Mas aqui tem uma coisa interessante, né? Que os espíritas costumam dizer que a alma passaria por uma decantação ao longo dos tempos e que, digamos que Kardec tenha escrito algo mais ou menos assim, que tem não é um karma, mas é meio que você está aqui nessa vida como forma de purificar os seus atos passados. Só que com o livre-arbítrio isso fica complicado, né? Porque se você veio aqui para pagar ou para remoer algo do passado sobre o que hoje você não tem nenhum tipo de domínio, então fica complicado, né? Esse tipo de arranjo de liberdade, né? Por exemplo, eu me lembro que no Rio de Janeiro, aí na tua cidade, um rapaz foi arrastado com um veículo, acho que em 2008, João Hélio. Anteontem. Ah, tá. Tô zoando. Que susto, cara. Teve outro caso? Não, né? Tô brincando. Não, é porque eu fui entrar naquela piada de que só acontece merda no Rio de Janeiro, no sentido de violações à vida humana. E assim, graças a Deus... da piada ficou parecendo que eu sou um maníaco, um psicopata. Nessa época ainda não tinha tanto celular, mas o pessoal foi muito respeitoso, porque a polícia teve que fazer perícia. E não vazou foto, cara. Tipo assim, do rastro de sangue, quilômetros afora. O que foi? Rio de Janeiro, né? A Melody. E aí algum espírita nessa ocasião escreveu que essa criança, numa vida passada, ela teria sido um senhor de escravos, digamos assim, que com o seu cavalo arrastava os seus servos para maltratá-los. E que nessa vida... o rapaz tinha vindo aqui para decantar o seu espírito, a sua alma, né? Mas veja, não fecha, isso é um né? tipo de fatalismo. É um fatalismo. Ou nós somos umas plantas que vão se ajeitando assim, um dia a sua alma vai chegar no topo, quer dizer, não faz muito sentido, né? Então você é alguém que você não foi e veio pagar a conta de alguém que você não dominou. Quer dizer, não fecha, né? Não é interessante. Pois é. Até porque a responsabilidade não me parece, a ideia de responsabilidade não me parece fazer muito sentido se você tem uma interrupção da, digamos assim, da consciência de si próprio. Perfeito. Não tem como você ser responsável por um negócio que você não tem consciência, sabe? Se cessou uma consciência e começou outra, me parece que são consciências diferentes, né? São pessoas diferentes. Enfim, isso aí já é uma questão elevada de metafísica e... Mas realmente isso cai num fatalismo, né? Porque isso vai acontecer de qualquer jeito. Tu vai morrer desse jeito de qualquer jeito. Então, sabe? E ainda mais, isso fica pior ainda, porque você acaba tendo... Você falou, né? Tem um maluco que meio que previu isso, né? Tipo,
ele entendeu o que isso significava. Tipo, se alguém vira pra você e fala, olha, você vai morrer desse jeito porque você fez isso, Numa tal, vida precisa passada, cumprir o karma, não sei o quê. Se a pessoa já te fala isso antes, tipo, você já tem qual como que é o você saber sentido? disso antes? Não tem sentido. E aí eu me lembrei esse livro que eu, inclusive, com o Bonaldo, né, Javier Hervada, um juiz naturalista. Olha só o que ele Brabo. escreve sobre responsabilidade, que é importante no direito, né? Ele fala assim: a responsabilidade ou obrigação de reparar, no caso da indenização, né, repousa em seu caráter de radical em uma dimensão inerente à pessoa, a liberdade. Por ser livre, os atos da pessoa são originais dela, não dados ou impostos por forças ou instintos. E, por consequência, ela é a causa original dos atos. Por isso, os efeitos de seus atos são atribuídos a ela enquanto desejados e realizados conscientemente, pois a origem e raiz de tais efeitos estão na pessoa. Como origem e causa original do dano, a pessoa está obrigada a reparar, em virtude da sua obrigação ou dever de satisfazer e cumprir o direito. Sem ação injusta, que requer voluntariedade, ato humano, não há responsabilidade propriamente dita. Quando o homem lesa um bem alheio por mero acidente, sem injustiça, nem sequer material, não se pode falar de responsabilidade, pois falha a hipótese básica dessa, que o ato tenha como causa original a pessoa e lese uma em relação de direito. Então, por exemplo, você está lá dirigindo o seu veículo e você desmaia. Eu já vi um caso assim. O cara bateu num poste, assim. Ainda bem que não matou ninguém. Mas a pergunta que fica, ele tem de indenizar o dono do poste, que provavelmente é o poder público? Nesse caso, não, né? É uma excludente de nexo causal que a gente estuda em responsabilidade civil, um fortuito, uma força maior, enfim. O que é bastante interessante, né? Então a pessoa responde porque ela é livre. Parece ser interessante mesmo. Muito interessante. Pois é. Interessante. E os animais, eles não têm exatamente essa liberdade, né? Exato. Eles têm, uma digamos assim, calopsita uma não age preferência. negligentemente. Um boi não age imprudentemente. E um cavalo não age com imperícia, Sim. enfim. Né? Pois é, eles têm uma preferência, né? Algo que é no momento. Aí já entrando naquele assunto que tu mencionou lá no começo, né? Eles têm uma preferência ali, pode ser uma, pode ser outra, mas, tipo, dá pra dizer que talvez. Tá, não vou colocar em termos de escolha, mas tá, ele tem a preferência dele, tipo, e ele não pode julgar aquela preferência com base numa instância anterior racional. Exato. Né? E livre, né, portanto, que é exatamente isso, né? Você transcender a tua preferência e pensar aquilo até em termos teleológicos, né? De, isso vale a pena, mas o que eu vou tirar disso? Como é que isso se ordena a outro fim que eu quero atingir, papapá, né? Então, tem várias formas de abordar isso, né? Eu não manjo muito desse assunto, mas eu acho que isso aí é o principal. Eu acho bastante interessante. Muito legal isso aí que tu trouxe da responsabilidade. Muito brabo. Interessante, né? Muito bem. Contra o destino e os deuses. Aqui, Aldrin, eu lhes confesso, uma confissão não só ao Aldrin, portanto, que eu fiquei até um pouco enjoado da parte mitológica. Então, eu não faço questão de encará-la. Então, assim, de novo, fica falando dos deuses, da mitologia grega. Eu vou ler o que eu destaquei. O objeto da perversão deles são os homens, pois, mostrando-lhes como os jogadores de dados, uma tábua com a descrição da posição dos astros, introduziram o destino, império extremamente injusto, porque foram produzidos conforme o destino, tanto o que julga como aquele que é julgado, os que assassinam e os que são assassinados, os ricos e os pobres, etc, etc. O que me lembra um episódio de The Big Bang Theory, em que a Penny fala assim, eu sou sagitariano, que já diz muito sobre mim. Aí o Sheldon, né, com aquela coisa dele, diz que você faz parte da população que acredita que os astros postos no momento do seu nascimento vai determinar 1/12 da população segundo critérios arbitrários. E que hoje a gente só vê uma sucessão causal disso, né? Então, completamente alheio ao livre-arbítrio. De novo, nessa questão aí. Bom, só isso, Aldrin, eu não vou ficar aprofundando aqui, não. É muita mitologia pro meu gosto aqui. Sim, eu também aqui achei demais. Mas basicamente ele fala aqui no começo que os deuses introduziram o destino, né, que é um império extremamente justo. Depois ele vai fazer uma crítica que eu acho interessante, que é no sentido de, tipo,
os deuses parece que eles também estão submetidos ao destino, né? Então parece que isso não bate muito com a lógica dos deuses. Porque tu vê, um deus vai lá, mata o outro, mata o outro, mata o outro. Quem é que é o deus que estabeleceu esse destino? Se tá todo mundo se ferrando e, sabe, é estranho pra caramba isso, né? E realmente, diferentemente das grandes religiões, né? Esses deuses, eles não são atos puros, né? Um sucumbe o outro. Não faz sentido. Sim. Que é algo que já foi usado para crítica em outra obra que a gente deu, né? Não sei se foi a última ou a penúltima, mas tem isso, né? Tipo, porra, se tem conflito entre os deuses, como é que dá pra tu chamar isso de Deus, né? Essa é uma tem crítica uma superioridade. Sim, tem uma crítica muito forte que o Sidney Silveira faz a um texto do Freud, né? Do Totem e Tabu, né? E aí ele fala, olha, Freud não tem uma boa base religiosa, porque ele quer pegar as mitologias e quer replicá-las nas grandes civilizações ocidentais, enfim. A gente já comentou aqui várias vezes que são realmente coisas bem, bem distintas, né? Muito, não dá para comparar. Mitologia e religião são coisas diferentes. Não são redundâncias linguísticas, né? São duas palavras diferentes, são coisas diferentes, não dá para comparar. Embora muita gente faça isso até infantilmente, né? Você não pode pegar uma civilização, mesmo, sei lá, islâmica, ou budista, ou cristianismo no ocidente, e falar, é mitologia. Não dá. Não funciona não é desse jeito. Não funciona. Tem toda uma coerência que não tem na mitologia, né? É isso. Perfeito. Depois, então, somos superiores ao destino. Tem tudo a ver, né, com o que a gente está conversando. Bom, eu vou ler direto o que eu destaquei, aí eu passo a palavra para você, porque o meu é curto. Somos superiores ao destino e, ao invés de demônios errantes, reconhecemos um só Senhor inerrante, né? Olha o que a gente está conversando. A gente marcou a mesma coisa! Uau! Olha, inerrante, né? E aqueles de nós que são conduzidos pelo destino rejeitaram aqueles que estabeleceram suas leis. Só isso, Odrin. Só isso também. Então, mas é legal essa palavra inerrante, né? Pra qual se chama a atenção. Inerrante, porque se há deuses que conflitam, é porque algum tá errado. Errante. E aí, quem é o Deus, né? Tipo. Quem é o ato puro aí, que eu não tô encontrando. Quem é que é realmente supremo de verdade aí? Não tem como. Sim. Aí a minha metamorfose dos deuses nada me chamou a atenção, eu confesso. Eu destaquei uma pergunta irônica dele, que ele fala assim: atribuem-se aos homens transformações fabulosas, mas entre vós até os deuses se transformam. Como posso cultuar deuses que se deixam subornar pelos presentes e que se irritam quando não os recebem? Aqui, cara, se você olhar bem, é a mesma coisa que o Arístides de Atenas fez, né? É uma crítica muito parecida, bem similar, né? Então não marquei mais tanta coisa. Tipo assim, que Deus é esse aí que morreu, né? Perdeu as bolas que caíram no mar, que não sei o quê, e assim vai. Né? Perfeito. Bom, intransigente afirmação de independência. Aqui ele vai bater no horóscopo, vai lá. Ele começa aqui, portanto, como vou reconhecer o horóscopo do nascimento quando vejo tais administradores do destino? É aquilo que tu falou, né? Se são os deuses que controlam isso, os deuses estão então, se eu acordar ali, amanhã né? e quiser matar alguém, foi um ato divino que me controlou para isso, sabe? Ou eu servindo a um karma para decantar a alma de alguém que no passado transigiu a lei. Só que eu ajo em livre-arbítrio assim. E numa próxima vida eu vou ter que pagar por algo que agir livremente. Quer dizer, não fecha, né? Não fecha. O cobertor, você puxa a coberta e ela descobre alguma coisa, né? Perfeito. Vai. Ele fala que vejo que apenas um é o sol para todos e que também existe uma só morte. Ora através do prazer, ora através da indigência, né? Então todos nós estamos sobre o mesmo céu. E aí, eu acho que eu tinha tirado algum pensamento disso. Não, ele fala isso, né? Tipo, vocês acham que existe toda essa determinação, uma determinação por parte dos astros, uma determinação por parte dos deuses? Não, a verdade é que se você for rico, se você for pobre, se você for livre, se você for escravo, o sol é um para todos, né? Tá todo mundo no mesmo mundo e dá pra colocar assim que a única certeza é a morte.
Vai, então Uhum. até lá dá pra se escolher. E a morte, de certa forma, é determinada no sentido de que ela vai acontecer, mas o resto tu escolhe como que tu faz, né? Uhum. É, isso aí. Duas espécies de espíritos. Algo que você marcou? Não, porque teoricamente eu li o último, né, e era você, mas beleza. Bom, ele Ah, fala não, é que que eu marquei a começa. mesma coisa. Então, nada a acrescentar. Ah, tá, não, mas aí nessa. Enfim, tá, esquece. Conhecemos duas espécies de espírito, Ah, um que se foi chama mal. alma e outro que é superior à alma, por ser imagem e semelhança de Deus. Um e outro existiam nos primeiros homens para que de um lado fossem materiais e de outro lado superiores à matéria. Travou? Voltou. Bom, então tem esse espírito que é alma e tem esse espírito que é superior à alma dentro da gente. A coisa se explica assim. É fácil de se constatar que toda a construção do mundo e a criação inteira é feita de matéria e que a própria matéria foi produzida por Deus. Deve-se pensar que antes que os elementos dela fossem separados, a matéria era indefinida e informe, mas ficou ordenada e bela depois da divisão. Aí ele fala daqui depois que. Calma aí. Tá difícil hoje, hein, mano? Foi. E olha que a gente rezou duas vezes, mano. Pois é. É. Não, vai, fala aí o que tu achou desse aí, vai. Fala alguma coisa desse que tu marcou. Porque eu me embolei no raciocínio aqui, misturei com outro e é melhor falar depois. É o da alma, né? Isso, alma. Não, calma aí. É, sim. É, duas Não, duas espécies de espécies de espírito. espírito. É isso. Tá, eu grifei o seguinte: conhecemos duas espécies de espíritos. Aquilo que você leu. Um que se chama alma e outro que é superior à alma, por ser imagem e semelhança. É fácil de constatar que toda a construção do mundo e a criação inteira é feita de matéria, e que a própria matéria foi produzida por Deus. Embora isso seja assim, há certas diferenças nas coisas materiais, de maneira que algumas são particularmente belas, embora também sejam belas, são inferiores a belezas superiores. O Senhor do Universo os deixa entregues à própria soberba até que o mundo, chegado a seu termo, se dissolva e venha o juiz, e todos os homens que, após a rebelião dos demônios, aspiraram ao conhecimento do Deus perfeito, recebam no dia do julgamento o mais perfeito testemunho por causa de seus próprios combates. Existe o espírito nas estrelas, espírito nos anjos, no anjos, tá errado aqui, né? Nos anjos, Uhum. espírito nas palavras, espírito nos homens, espírito nos animais. No entanto, sendo um eu mesmo, contém em si diferenças. Eu marquei isso, mas eu não tenho condições aqui de aprofundar. Não tenho ainda um saber filosófico aqui para descer a lenha. Passo para você. É interessante que nessa parte ele já vai quase que emendando. Peraí, que o vento tá se manifestando aqui na porta. Ah, não, o vento não gira maçaneta, não, é outra pessoa. Tá. É. Tá. Ele já Que quase Deus é emenda. esse seu Tipo, que abre a maçaneta? perfeito. É, ele já quase emenda no próximo ponto, né? Que é a questão da alma por si não ser imortal. Porque o que ele fala, né? A gente, a princípio, tinha dois espíritos, né? A gente tinha a nossa alma, que é o que a gente, a princípio, tem aqui, e tinha um outro espírito que é essa fagulha de Deus, né? Essa chamazinha de Deus. Só que aí ele fala o seguinte, né? Já emendando com a coisa da alma que não é por si imortal. Que a gente tem, tipo, a alma por si ela é imortal, porque a gente tinha esses dois princípios, né, esses dois espíritos, só que a gente caiu no pecado original e Uhum. assim a gente acabou perdendo essa fagulha divina que é superior. Né? A gente passou a ter só aquela alma que ele vai colocar aqui como sendo mortal, né? Só aquele espírito mais baixo. Né? E aí
E aí depois e aí que ele fala, né, que a alma então não é imortal por si mesma, né? A gente precisa dessa alma superior, né, de Deus. É óbvio que isso aqui é completamente herético, né? Mas assim, a gente precisa dessa fagulha de Deus que é superior à alma para a gente poder, enfim, ter esse fator de imortalidade, né? Ele fala aqui que a alma em si, né, ela morre e se dissolve com o corpo se não conhece a verdade, né? Então, através de um conhecimento da verdade, a gente poderia até colocar aqui de uma gnose, né? Ressuscita, porém, novamente com o corpo na consumação do tempo para receber como castigo a morte na imortalidade. Então, a alma ela realmente morre aqui na concepção dele, né? Ele fala que não é a alma que salva o espírito, mas é salva por ele. E a luz aprendeu as trevas no sentido de que o verbo é a luz de Deus e a alma ignorante é treva. Ele fala que no final sintetiza, né? O Espírito de Deus, porém, não está em todos os homens, mas somente desce para alguns que vivem justamente e estreitamente abraçado à alma, anuncia por meio de predições o escondido para as demais almas, né? Então, há apenas alguns indivíduos que, né, viveram de acordo e que aí receberam de volta essa alma superior, né? E inclusive isso é uma coisa bem gnóstica, porque os gnósticos são meio conhecidos por ter essa ideia de que não, a gente é um grupo seleto que sabe mais e que contempla mais e que a gente precisa então revelar alguma coisa para vocês, né? Então isso vai nessa linha também. Mas a gente vê que esse conhecimento aqui está atrelado a uma prática também, né? Ele fala aqui de viver justamente. Então a pessoa vive justamente, ela recebe essa infusão dessa alma superior divina e aí a partir disso ela pode a partir disso ela está salva, né? Enquanto as outras almas continuam mortais. Perfeito. O castigo eterno dos demônios. Eu marquei aqui eu marquei bastantes coisas. Manda ver. Ele diz: é preciso, portanto, que... Opa, desculpa, não marquei tantas coisas. Eu estava lendo o que é o homem propriamente, desculpa. Mas aqui no Castigo Eterno dos Demônios, ele diz: também vós sois assim, gregos, pois chegastes a preferir a soberania de muitos deuses em vez da monarquia de um só Deus. Ave Império. Brabo. Como se acreditasseis estar seguindo demônios poderosos. Esses demônios republicanos aí. E como nós... Para quem morrer é agora um acidente tão fácil, receberemos depois a imortalidade junto com o gozo, ou apenas junto com a imortalidade. Também os demônios que abusam da vida presente para pecar a todo momento e que durante a vida estão morrendo, terão depois a mesma imortalidade que os homens que deliberadamente realizaram tudo o que lhes impuseram como lei durante o tempo em que viveram. Nothing further, só leitura mesmo. Beleza. Vamos pro próximo então. Eu marquei um trecho disso aí também. Bom, o que é o homem propriamente, né? Ele vai falar aqui então. É preciso, portanto, que daqui para frente busquemos novamente aquilo que já tivemos e perdemos, né? Unir nossa alma com o Espírito Santo e cuidarmos para que ele forme uma parceria com Deus, né? Em consonância com aquilo que eu estava falando de ter duas almas, né? Uma que que vem de Deus, propriamente dita, e outra que é meramente material. Aí ele fala que o homem não é, como dogmatizam os que têm voz de gralhas, animal racional. já enchendo o saco dos filósofos de novo. Capaz de inteligência e ciência. Pois, segundo eles, pode-se demonstrar que também os irracionais são capazes de inteligência e ciência. Não sei de onde ele tirou isso, mas tudo bem. Contudo, só o homem é a imagem e semelhança de Deus e chama o homem não ao que realiza ações semelhantes aos animais, mas àquele que, indo além da humanidade, chega até o próprio Deus. Então, realmente, o homem, para transcender a animalidade dele, precisa dessa segunda alma que vem, né? Desse espírito que confere imortalidade ao ser. E ele fala que o Deus perfeito ele está isento de carne, né? Mas o homem, porém, é carne. O vínculo da carne é a alma e a alma... Calma aí. É a alma. E o que a alma retém é a carne. E se tal espécie de constituição funciona como templo, Deus quer nele habitar por meio do Espírito,
que é o seu legado. Mas se não é tal santuário, o homem não se avantaja aos animais, a não ser por sua voz articulada. No restante, não sendo imagem de Deus, a sua vida não se diferencia da deles. Então olha que legal, que interessante, né? Legal não é porque está errado, mas assim, o homem, que para ele é só a imagem de Deus na medida em que ele age de acordo, né? E aí você tem então essa infusão desse espírito, né? Desse espírito superior que é o Espírito Santo. Porque é interessante isso, porque acaba que quando o homem ele não está agindo de acordo com a imagem e semelhança de Deus, ele acaba sendo animal, né? Tipo, só isso. Tipo, nessa concepção dele. Ele cede aos instintos, né? Talvez seja ele isso. vira um homem totalmente baixo. Quando ele não age de acordo com o evangelho, né, de maneira geral. Não digo nem não ceder aos instintos, mas quando ele não se torna realmente imagem de Deus, conscientemente e tudo mais, ele acaba caindo numa animalidade, né? Aí a gente poderia até levar para algumas considerações acerca do direito, né? Talvez a gente pudesse fazer churrasco de pessoas pessoas que não agem de acordo, né? Porque não teria problema matar aqui, segundo... Porque se ele está colocando no nível dos animais, né? Não tem muita diferença. Vira coisa. Vira coisa. Ou seja, pode ser punido, quer dizer, não pode ser só punido, pode ser coisificado e como tal pode ser jogado numa jaula sem água. Exatamente. Como qualquer um, enfim. Bom, a possessão não vem das almas. Rapidinho, o Fernando perguntou ali sobre qual livro é essa discussão. Eu tenho de passar a escrever ali, gente. Desculpa, é sobre o segundo volume da coleção patrística da Paulus. A gente está falando sobre... Aldrin? Porque agora eu me distraí, mas acho que ela falou isso porque eu falei de fazer churrasquinho das pessoas. Mas aqui a gente está lendo a carta de um herege, tá? O cara é assumidamente herege. Aliás, assumidamente não, mas é reconhecidamente herege. Não é questão de não ser santo, é questão de ser herege mesmo. Né? Gnóstico, valentiniano, marcionito, uma mistura de um monte de outras coisas aqui que ele falou no começo. O ragatango, né? O famoso ragatango. A possessão não vem das almas. Isso. Eu marquei o seguinte: os demônios que dominam os homens não são as almas dos mortos. São os demônios aqueles que, por sua maldade, se enfurecem contra os homens, e com variadas e enganosas representações desviam os pensamentos dos homens, já por si inclinados para baixo, a fim de torná-los incapazes de empreender a sua marcha de ascensão para os céus. Existem também doenças e rebeliões em nossa própria matéria, e os demônios, quando nos sobrevém a dor, atribuem a si mesmos as causas delas. Há também vezes em que eles próprios, por causa da tempestade da sua própria maldade, agitam o estado do nosso corpo, mas feridos pela palavra do poder de Deus, saem temerosos e o doente fica curado. Algo aí, Aldrin? Perfeito. Aí ele, então, com isso aí que tu falou, ele já emenda nessa verdade, parada que ele vai falar agora. A emenda que vai fechar o raciocínio aqui, né? As doenças vai fechar o raciocínio. Eu achei bem curioso isso, né? Ele no final dá um argumento que é muito bom, até partindo dos pressupostos dele. A gente vai chegar nisso. Tem coerência interna. Sim. Ele fala a cura, na verdade, olha, tá vendo? Isso é a presença de Deus, na verdade. Isso é bem interessante. Então, quando você usa um remédio, é como se você estivesse usando a razão divina para... Enfim, é bem interessante. A gente vai... A gente vai chegar lá. Mas qual que é o raciocínio que vai ser feito aqui para frente, basicamente? Ele vai falar que as doenças, elas vêm dos demônios e a cura vem de Deus. Então, doença não é no sentido figurado de doenças da alma, não. É doenças mesmo. Doença, gripe, resfriado, câncer. Isso aí vem dos demônios e a única cura possível é de Deus. Ele vai dar alguns argumentos muito bons, né, partindo do gnosticismo dele, de que a matéria é ruim e tudo mais, mas o que faz sentido, né, tem coerência interna, como você bem colocou. Mas começando aqui então, sobre as doenças virem dos demônios, ele fala o seguinte: as doenças, né, são ataques dos demônios, e aquele que está doente, aquele que diz estar enamorado, aquele que odeia, aquele que quer se vingar, são tomados como auxiliares. E ele fala aqui depois, né, sobre a questão da cura, já antecipando o próximo pedacinho. Nas variedades de raízes, nas variedades de raízes, nem as receitas de nervos e ossos têm alguma eficácia por si mesmas, mas são símbolos da maldade dos demônios, os quais determinaram que tenha força cada uma dessas coisas.
Aí, vendo que os homens aceitam o serviço que tais meios lhe proporcionam, atribuindo a si mesmos, fazem dos homens seus escravos, né? Então, os demônios parece que de algum jeito conferem algum poder ali. Tipo, eles dão um problema, conferem um poder de resolução mais ou menos ali para aqueles objetos, né? Para aqueles ingredientes. E aí o homem, ele acredita, né? Ele vai lá, ele adere a isso e aí, beleza. Aí, com isso, o homem acaba ficando mais escravo da matéria, né? Que o gnosticismo aqui ele parte exatamente disso, né? De uma rejeição da matéria, né? Do mundo em si como sendo algo mal. E aí é muito curioso isso, né? Porque ele fala, olha, a matéria em si ela não tem como ser uma boa cura, né? E aí já entrando então na própria parte ali da cura como algo que vem de Deus, né? Que ele fala o seguinte: se alguém se cura por meio da matéria, crendo nela, curar-se-á muito melhor dirigindo-se ao poder de Deus, pois da mesma forma que os venenos são composições materiais, da mesma natureza são também os medicamentos curativos. Então você vai se curar com algo da mesma natureza que algo que te causou alguma coisa, né? Isso pode soar meio estranho, né? Mas quando a gente entende no contexto gnóstico que ele está falando dessa natureza como sendo exatamente a natureza material, isso passa a ter uma coerência, né? Ele fala aqui claramente, ó, a matéria claramente má. Ele escreve isso. Uhum. Nós devemos rejeitar essa matéria que é totalmente má. Ele fala que aquele que sem ser mal se mistura com o mal. Porque aí, então, nessas curas, vai ter sempre uma mistura de algo ruim ali, porque a matéria em si já é ruim. E ele fala sobre isso o seguinte: aquele que sem ser mal se mistura com o mal e emprega para um suposto bem, então, tipo, usar de um mal que é a matéria para curar, para fazer um bem, que é a cura da doença, será castigado por essa comunicação pelo mesmo Deus que julga o mal. E aí ele fala, e por que razão aquele que crê na dispensação da matéria não quer acreditar em Deus? Por que não recorres ao Senhor mais poderoso e te curas a ti mesmo? Como o cão com as ervas, o servo pela víbora, os porcos por meio dos caranguejos, dos rios e os leões pelos macacos, né? Então a gente deve pedir a cura para Deus, porque se a gente pedir para a matéria, digamos assim, não vai causar nada, porque a matéria é essencialmente ruim, né? Então a gente tem que buscar uma cura até para as doenças da matéria, uma cura espiritual, segundo o nosso autor aqui, né? Aí eu já acabei juntando os dois capítulos, foi mal. Mas grosso modo é como se ele falasse assim, olha, tudo que está ali na tabela periódica, o que está na tabela periódica, ao mesmo tempo que constrói o remédio, também constrói a doença, né? Digamos assim, grosso modo, sendo bem genérico mesmo. Mas é bem isso, né? Porque ali na tabela a gente tem só elementos, né? Materiais, então, de certa forma, é bem isso que ele está falando. Desprezo hipócrita pela morte? Manda ver. Eu destaquei. Nós somos assim, e não deveis odiar-nos. Ao contrário, rejeitando os demônios, seguir somente aquele que é Deus. Tudo foi por ele e nada foi feito sem ele. Se no mundo criado existe algo nocivo, isso sobreveio por causa dos nossos pecados. Posso mostrar-vos toda a economia disso. Escutai-me, e aquele que crer o compreenderá. Aqui é um resumo do livre-arbítrio. A gente responde porque a gente é livre mesmo. Perfeito. Depois, asas da alma. Asas da alma. Ele fala aqui que as asas da alma são o espírito... O quê? Não, é que dá um fecho, porque ele fala assim, mesmo que te cures por medicamento, deves também dar testemunho a Deus, né? Então, mesmo que você use a matéria aí, enfim, tudo isso que você leu já. Sim. Ele fala aqui sobre as asas da alma, que elas são o espírito perfeito, e quando o pecado tirou-lhe o espírito, a alma ficou pairando como um pássaro em plume, veio arrastar-se por terra, e por ter saído da convivência celeste, desejou a convivência das coisas inferiores, né? Aí começou a gostar da matéria e tudo mais. E aí eu achei curioso que eu marquei aqui, mas a título de curiosidade mesmo, tem um pedaço aqui em que ele menciona uma doutrina explicitamente gnóstica, que ele fala aqui, ó, o que está além dele, né, falando de... não lembro aqui, do homem, eu acho. O que está além dele, do homem, são éons, ou tempos melhores, que não sofrem a variedade de estações, através das quais é produzida toda espécie de enfermidades. Então, que esses éons, eles são coisas que derivam... são seres que derivam de Deus, né, do Deus Supremo, e aí vão ficando meio que piores. A gente vai estudar isso melhor no Irineu de Lyon, mas esse termo éons
é algo que é importante e a gente vê sendo citado aqui como algo que existe, né? Então, realmente a gente entende porque esse cara não é santo, né? Aí depois ele fala, então, não é loucura afirmar a encarnação, Quer dizer, eu, que é o eu, último eu, eu capítulo parei aqui, né? aqui. Não, eu não li o resto. Vamos deixar pra. Eu fui até 89, literalmente, né? Não, eu tentei deixar bem claro que era até o capítulo que começa no 89, mas... Bom, Bom, vai então. pra mim não tem nada de tão demais assim, né? Mas Vou destacar o mesmo que você. ele fala aqui, ó gregos, nós não estamos loucos, nem pregamos idiotices, quando anunciamos que Deus apareceu em forma humana. E aí o pessoal acha isso super... Os gregos zombam disso, né? Acham isso ridículo. Como se a Só que narrativa deles fosse linda, né? como se a narrativa deles fizesse super sentido. E aí ele fala, não, porque Deus tal se transformou num cervo, o outro Deus se transformou numa outra parada. Aí, pô, tu tá duvidando que o nosso se transforme num ser humano, né? É isso que ele Você tá coloca, falando né? E ele que o ainda seu menciona um aí negocinho. joga raio do céu? Pois é, e aí no final ele ainda fala: se dizeis que os deuses têm origem, afirmais também que eles são mortais. Né? Então não é aquilo que permanece ao longo do tempo, né? Não é aquilo no sentido do Deus, do monoteísmo, papapá. Né? Então a gente tem aí essa outra limitação dos deuses gregos. E é basicamente isso. Caramba, 2 horas de live. Pois é, nossa, Cansado. é porque a gente demorou pra começar também, tá um pouco menos do que isso. Eu também tô meio bem cansado hoje. É. Bom, vamos lá, Bom, oração. oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, fazendo sempre cultivar a virtude da ordem, tão exaltada aí pelos primeiros autores que nós lemos, né? São Clemente Romano e Santo Inácio de Antioquia, que possamos também, segundo esse último, sempre estar sujeitos à hierarquia da igreja, sempre obedecendo o bispo, apesar das discordâncias, sempre manter aquela ordem, aquela submissão que nos é pedida desde os tempos patrísticos, que possamos também, caso seja o caso de nós sermos chamados a nos dar e aceitar o martírio com a paixão toda com a qual Santo Policarpo de Esmirna aceitou o martírio, aquele texto lindo, inspirador, que possamos sempre manter vivo esse espírito, né? Depois a gente tem quem aí que deu branco agora. Você falou do? Falei dos 3 primeiros. Bom, que a gente possa aprender bastante com as parábolas do Hermas, com todas as visões dele, que possamos, como ele nos exorta a fazer, correr enquanto há tempo para participar da torre da igreja, né, e sermos mais uma pedra ali, encaixar ali no lugar devido. Que nós possamos ter a competência hermenêutica, sempre interpretar da melhor forma possível os textos, não só da doutrina, como também textos filosóficos, sempre orientados para o conhecimento de Deus. Possamos ter esse conhecimento hermenêutico todo expresso na carta de Barnabé, toda essa capacidade de interpretar os textos sagrados da maneira mais santa possível, que possamos afastar-nos do gnosticismo, não era gnosticismo, era alguma outra heresia de papas de Hierápolis, que possamos com a Didaquê aprender bastante sobre os ritos e como conduzir a igreja, né? O que fazer, o que não fazer, para realizar aquelas coisas que foram pedidas a nós por Jesus Cristo. E que possamos também nos afastar do paganismo e saber manter a devida distância das tendências judaizantes, como nos exortaram a fazer os autores Aristides, o autor da Carta de Ogneto e também o autor que a gente está resenhando hoje, né? Que é um autor que também bate bastante nesse ponto aí, principalmente do paganismo, que possamos evitar a idolatria, qualquer tipo de determinismo e magias de todo o tipo, que possamos então aprender bastante com os autores que estamos lendo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Não saia, deixa que eu fecho. Muito obrigado a todos. Comprem os livros pelos links da descrição. E é isso, galera. Semana que vem a gente continua aí com a resenha desta carta em específico. Tome muito cuidado pessoal. aí, pra gente não perder o conteúdo. Quase 2 horas. Pois é. Valeu. Falou.